Vai fazer algum prelúdio? Não, só no bloco. Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao nosso culto da manhã. Nós vamos iniciar orando. Senhor, nós te louvamos por esta manhã, te louvamos pelo dom da vida, pelo privilégio de termos nos reunir em culto. Suplicamos, ó Pai, a tua bênção, o teu amor, a tua graça de todos que aqui estão presentes. Neste dia em que nós fazemos menção dos 503 anos da Reforma Protestante, te louvamos, ó Pai, por esse movimento tão importante e clamamos, ó Pai, que no nosso coração jamais nos esqueçamos desses princípios da Reforma. Abençoe todos aqui, fala conosco através da tua palavra, das canções e ouve a nossa voz nas orações. Este culto é para ti, ó Senhor, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Uma baixadinha do microfone, assim, evita a microfonia. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Aproveito e mando um bom dia a todos que estão nos assistindo pela internet também, todos que nos acompanham online. Deus lhes abençoe. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Texto este que foi fundamental para a concepção de Lutero e a sua mudança acerca da lei, da justiça, da salvação pela graça. Um texto muito importante para Lutero no passado e tão importante para cada um de nós hoje. Romanos 1, 16 e 17. Diz assim a Escritura: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Viver por fé, como interpretou Lutero, descentralizava a salvação como uma obra humana, mas a justificação vinha pela fé, a salvação vinha pela graça. E talvez esse foi o ideal mais importante da Reforma, porque havia uma concepção de que a salvação era por obras, por mérito, e a Reforma nos traz, ou melhor, resgata os valores bíblicos da salvação pela graça. Nós somos salvos porque Cristo na cruz pagou o preço em nosso lugar.
Viver por fé também nesse texto não significa um esforço humano. A melhor tradução para o português seria: o justo vive pela fidelidade de Deus. Temos um passivo aqui, né? Então, na verdade, o justo vive pela fidelidade de Deus. Deus nos sustenta e nos salva. Sabedores disso, dessa maravilhosa graça que nos salvou, vamos orar silenciosamente por alguns instantes, confessando a Deus os nossos pecados, confessando a Deus as nossas falhas. Oremos silenciosamente. Da presbítero Ricardo, orar, interceder por todos nós. Amém. Nós vamos louvar o Senhor com canções, e durante as canções, você que veio preparado com o seu dízimo, com a sua oferta, fique à vontade para vir à frente e depositar no gasofilácio. Lembrando que isso é uma bênção para os membros da igreja. Se você nos visita, não se sinta constrangido. Às vezes seja espontâneo, liberal, fique à vontade para ofertar e dizimar ao Senhor. Eu penso que dízimo sempre é um ato de gratidão e de amor. Nós reconhecemos que é o Senhor que nos sustenta, então, com ato de graça, nós ajudamos na manutenção da obra. Temos muitos desafios para 2020 e ainda para 2021. A nossa igreja não faz nenhum tipo de festa ou qualquer outra coisa para arrecadar dinheiro. Nossa manutenção vem dos dízimos e ofertas dos irmãos e irmãs. Queremos inovar na questão de mídia, de som, investir. Temos um campo que precisa de um segundo pastor. Temos muitos desafios. Então, a nossa renda vem da fidelidade dos irmãos e irmãs como esse gesto de amor. É importante pensarmos nesse compromisso que temos também com a obra do Senhor, que passa por essa questão financeira. Durante as canções, todos que vieram preparados, fiquem à vontade. Os demais que nos assistem pela internet, a maioria tem contribuído pelos canais digitais, online, etc. Também fiquem à vontade para manterem a sua fidelidade. Como eu disse, é uma bênção para os membros. Os visitantes fiquem bem à vontade, se não sintam-se constrangidos.
Vamos louvar o Senhor com o nosso irmão Hamilton. Igreja, gostaria de estar convidando todos que estão bem, né? Nós estamos louvando o Senhor com esse cântico que diz que nós queremos Ele mais que o ouro, mais que a prata, mais do que qualquer tesouro. E o Senhor é o nosso bem maior.
Nós louvamos porque o Senhor é soberano. O Senhor é soberano sobre toda a nossa vida, sobre os nossos problemas, sobre as nossas felicidades. Tudo Tu és soberano, Deus. Nós declaramos isso, nós louvamos o Teu nome, Deus, e agradecemos porque o Senhor é soberano sobre nossas vidas. E nós sabemos disso, nós sabemos que tudo está em Tuas mãos. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Passa a palavra, Senhor. Dentro pode ser essa pujança, vamos nos assentar. Agradeço a todos que nos visitam, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, que Deus os abençoe. Se você desejar deixar o seu telefone ali à porta, um pequeno cadastrinho, né? Seja o seu nome, o seu telefone, o diácono Fábio está à porta, ele orienta. Pode fazer contato contigo posteriormente e etc. Tá? Fique bem à vontade, se você nos visita e quiser deixar o teu contato. Tenho alguns avisos. As nossas programações continuam online nas terças e nas quintas-feiras, às 19h30. A nossa live Orar Sem Cessar, transmitida pela página do Facebook. Os nossos cultos presenciais, sábado às 19 horas, culto de jovens, domingo às 9 da manhã e às 19 horas, nosso culto presencial. Continua a fazer o desafio, precisamos de irmãos e irmãs para nos ajudarem na questão da multimídia. Então, logo nós adquiriremos um novo equipamento de vídeo, né? Então, vamos precisar de pessoas. Então, tem o slide, tem a mesa de som, enfim, não adianta a gente ter um material que não opere. Vamos fazer um apelo que é feito em todos os cultos. Precisamos de uma equipe para nos ajudar nessa questão das mídias. Não é nada muito difícil, né? Hoje os instrumentos são muito intuitivos, muito simples de operar, mas temos de gente para nos ajudar. A pandemia nos empurrou para esse mundo de transmissão online, de vídeos e etc. Então é importante que nos atualizemos e já temos colhido frutos em tão pouco tempo desse nosso trabalho digital, desse nosso trabalho na internet. Bom, para a nossa meditação, Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Depois do sermão, celebraremos a ceia do Senhor. Domingo duplamente especial, né? Celebramos a ceia, lembramos de ontem, né? Dos 503 anos da Reforma Protestante. Então, Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Último livro do Novo Testamento. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Apocalipse 2, de 1 a 7. Diz assim o texto bíblico: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome,
e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei no seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe que se alimente da árvore da vida, se encontra no paraíso de Deus. Oremos. Pai, agora que vamos meditar na Tua Palavra, prepara o nosso coração para que aprendamos de Ti. Abençoe todos os irmãos e irmãs aqui presentes e que, de fato, a Tua Palavra penetre no coração. Pai, coloco nas Tuas mãos para ser belo instrumento Teu. Ilumina-me e capacita meu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Há 503 anos atrás, Martinho Lutero, um ex-monge agostiniano, pregava suas 95 teses no portão da Catedral de Wittenberg. Lutero, ao fazer isso, está convidando para o debate acadêmico toda a comunidade intelectual de Wittenberg para falar sobre uma prática que ele não aprovava na igreja, chamada indulgência. A indulgência era um documento assinado e autenticado pelo próprio Papa que garantia a salvação. Era um pedaço de papel assinado que salvava e perdoava as pessoas de todos os seus pecados. Aliás, tinham indulgências de menor valor, de maior valor. João Tetzel era um frei dominicano e era um dos melhores vendedores de indulgência que Roma tinha. E ele se aproximava de Wittenberg, a pedido do arcebispo Caetano de Brandemburgo. E Lutero, sabendo desta situação, resolveu então pregar as suas 95 teses e formalmente desafiar Tetzel e qualquer outra autoridade a um debate teológico. Basicamente, para quem já leu, eu recomendo ler as 95 teses de Martinho Lutero, você vai encontrar a maioria atacando a questão da venda da indulgência e alguma coisa sobre salvação por obra, salvação por graça e etc. Mas a essência das 95 teses é para combater a ideia da venda da indulgência. E assim, esta data inaugural é tida como o marco da reforma protestante. O marco daquilo que veio se desencadear hoje, a maioria das igrejas que acabaram cismando-se da Igreja Católica há 500 anos atrás. Um ideal dos reformados, sejam os reformados alemães, a pessoa de Lutero, Melanchthon, sejam os reformados da Suíça, Zwingli, Calvino, Butzer, etc., apesar de Calvino ser francês, desenvolveu seu labor na Suíça, que era basicamente uma Suíça francesa, Genebra, naquele período. Eles tinham uma ideia não de progresso, teologicamente. Não tinham uma ideia de desmontar algo e montar. Mas a reforma foi um movimento de retorno, de volta, de regresso. Voltar à base, voltar à prática da igreja cristã primitiva. Então, a reflexão dos reformadores não foi modernizar nada, mas justamente o retorno, o regresso, aquilo que realmente é essencial. E dentre os ideais dos reformados, se bem que nenhum reformador escreveu isso em livro nenhum, é uma dedução moderna que fizemos como excerto, como um resumo das obras dos reformados. Então, eles defendiam alguns ideais. Só a graça, só a fé, só Cristo, só a Bíblia e glória somente a Deus. Chamados os solas por causa da ideia do latim, né? Sola gratia, sola fide, solus Christus ou solo Cristo, sola Escritura, soli Deo glória, os ideais da reforma. Vejam, são elementos tão simples e tão básicos, tão comuns para qualquer cristão, mas nessa época estavam tão obscurecidos pela igreja, tão abandonados pela cristandade da época de Lutero, que esses ideais tão simples
já eram desconhecidos da maioria dos cristãos. E a reforma marcou esse retorno da igreja à sua origem. É interessante que o texto que nós lemos aqui no Apocalipse também fala de um retorno, de uma volta, de um regresso. Apocalipse está entre os livros de compreensão literária mais difíceis do Novo Testamento. Ele mistura a linguagem apocalíptica com alguma mensagem profética, com o que nós chamamos enigma, um estilo literário dos judeus, então tem enigmas aqui que têm que ser decifrados. Enfim, é uma literatura difícil, tanto que é carregado de metáforas, enfim. Mas dentro daquilo que o Senhor e o Espírito Santo da sua misericórdia nos permitem a compreender tranquilamente sobre o Apocalipse, acredito que esta mensagem que é direcionada às antigas igrejas da antiga Ásia Menor, ele faz uma seleção das 7 igrejas da Ásia Menor, que ficavam mais ou menos numa estrada e eram próximas, eram igrejas importantes da antiga Ásia Menor. Mas a ideia das 7 igrejas era uma globalização, todas as igrejas, tá? Com essa ideia de separar estas igrejas, mas era englobar todas as igrejas cristãs. E a primeira mensagem que Apocalipse traz é para a igreja em Éfeso. Esse texto é muito parecido com aquelas mensagens que nós temos nos profetas menores do Antigo Testamento. Você que é um leitor atento de Oséias, de Abacuque, de Naum, de Ageu, enfim, de Malaquias, de Zacarias, você que tem essa prática de ler a Bíblia e ler os profetas menores, você deve ter observado que a escritura deles é interessante. Geralmente Deus pega o profeta e ele faz uma acusação formal contra o povo, em nome de Deus. Pode ser que há um elogio, mas geralmente nos profetas menores há uma crítica. O profeta faz um apelo de volta, de arrependimento, e também aponta para uma condenação. Há um juízo nos profetas menores. Alguns trazem uma promessa de esperança e redenção. Outros, como Amós, não trazem esperança nenhuma. A condenação iminente. Então, estas 7 mensagens que são escritas de cunho profético parecido com as do Antigo Testamento, abre parênteses. Profecia não tem nada a ver no primeiro momento com fazer a adivinhação do futuro. Isso é um aspecto secundário do profetismo e da profecia. Em primeiro lugar, o papel do profeta do Antigo e Novo Testamento é denunciar algo no nome de Deus para que haja uma correção teológica, moral, social e etc. Então, você acha que profecia é adivinhar o futuro? Não é. É um aspecto secundário, apreciado, etc., da ideia da profecia. Então, essa mensagem é direcionada à igreja de Éfeso. Éfeso era a maior, a mais rica e a cidade mais importante da antiga Ásia Menor. Uma das mais importantes da Ásia. Durante muito tempo foi a capital do Império Romano na Ásia. Conhecida como a Luz da Ásia. Uma cidade extremamente antiga, uma cidade grande para os padrões da época. Logo, a comunidade cristã que se estabelece em Éfeso era uma igreja rica, uma igreja grande, uma igreja importante. Éfeso ficava próximo à região portuária, na costa do Mediterrâneo, e tinha um dos portos mais importantes de toda a Ásia. Era uma grande cidade. E a mensagem que é enviada a Éfeso começa com alguns termos, talvez nos pareçam estranhos. É Jesus falando a esta igreja. Quem fala é Jesus, a mensagem entregue por Jesus. Como João está preso, ele não pode ir dizer. Então o texto no Antigo Testamento fala o profeta, vai e fala. Aqui vai e escreve, porque João estava preso, exilado da ilha de Patmos, provavelmente quando iniciou a sua escrita do Apocalipse. Ao anjo da igreja, há uma dupla interpretação aqui. Para o povo de Israel, todas as nações tinham um anjo guardião. E Israel não precisava de anjo, porque Yahvé, o Senhor, era o guardião de Israel. Tá? Uma literatura do Antigo Testamento. Mas anjo aqui também, à luz do Novo Testamento e do todo o texto, se refere à liderança da igreja. Então, o anjo da igreja em Apocalipse cabe essa dupla interpretação. Mas, uma questão mais imediata, o anjo da igreja aqui é o seu líder, é a sua liderança. O ancião, o presbítero, o pastor, o conselho daquela igreja. Então, ao anjo da igreja em Éfeso, a liderança
pastoral daquela igreja. Escreve estas coisas, aí ele vai falar acerca de Jesus. Aquele que conserva na mão direita 7 estrelas. Estrelas, na ideia do mundo antigo, na literatura do Antigo Testamento, também se referiam a anjos. Muitas vezes a tradução hostes celestiais, anjos do céu e etc. Então, dizer que ele tinha as 7 estrelas ou 7 anjos, mais uma vez essa dupla interpretação. Ou seja, ele é senhor de todas as hostes celestiais. Todos os seres celestiais pertencem a ele. O número 7 tem a ver com plenitude, com perfeição, com completude. Todos. Então, todos os anjos estão nas minhas mãos, ou seja, tem poder e autoridade sobre eles. Se aplicarmos a interpretação aqui no texto, que se refere também à liderança da igreja, os líderes da igreja, os pastores da igreja, a liderança da igreja está nas minhas mãos. Ou seja, Cristo que é dono da igreja, Ele que é o Senhor da igreja, Ele que é o sumo pastor da igreja. Então essa é a ideia que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Candeeiro, tá? Tem várias interpretações. Então candeeiro é luz, candelabro era a luz que a igreja tinha. Pode ser que candeeiro se refira à autoridade que aquela igreja tinha, né? Candeeiro representando a autoridade. Candeeiro também significa aqui na literatura apocalíptica a presença de Deus no mundo. Né? E quem reflete a presença de Deus no mundo? Nós, cristãos. Tá? E daí vem então um verbo muito importante: conheço as suas obras. Cristo é aquele que nos enxerga por dentro e por fora, que conhece o intento do nosso coração, que perscruta a nossa mente. Então, o que ele vai falar é porque ele nos conhece perfeitamente. Ele conhece a vida daquela igreja. E ele faz uma série de elogios à igreja em Éfeso. Olha, era uma igreja que, quando o Senhor conhece a sua prática, a tua obra, o teu labor, veja, essa ideia de trabalho, de labor, de obra, não era uma igreja dinâmica. Então, não era uma igreja preguiçosa, era uma igreja que trabalhava bastante. A tua perseverança, ou seja, quando passaram por tribulações, se mantiveram firmes, se mantiveram fiéis ao Senhor. Mais do que isso, eles não coadunavam com homens maus que se diziam apóstolos. Eram muito comuns nesta época rivais dos apóstolos que se diziam apóstolos, mas pregavam heresias nas igrejas. Eram pregadores carismáticos que queriam causar divisão. E eles iam realmente de igreja em igreja querendo causar problemas. Temos isso nas entrelinhas das cartas e nos próprios evangelhos. Este grupo sempre trazendo problema. Mas essa igreja não teve problema teológico. Tá? Uma igreja que não teve problema teológico. Pelo contrário, provou os falsos apóstolos que os acharam mentirosos. Foram expulsos da comunidade. Uma igreja rica, uma igreja trabalhadora, uma igreja que não coadunava com heresias, uma igreja que não deixava se levar por nenhum vento de doutrina ou por qualquer ideia enganadora. Mais uma vez, tem perseverança, suporta a prova por causa do meu nome e não deixaste esmorecer. Uma igreja perseverante diante das tribulações. Então veja, Cristo elogia aquela igreja. Uma igreja aparentemente muito boa, mas também vem uma crítica. Tenho, porém, contra ti. É muito parecido com a literatura dos antigos profetas, né? Principalmente dos profetas menores, essa questão do oráculo, dos profetas de denúncia, enfim. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Vou falar o outro elogio antes de falar da crítica. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Nicolaítas aqui são destruidores do povo, tá? É difícil tentar chegar à raiz de qual é esta heresia. Alguns tentam ligar o antigo Nicolau, que diz que é um herege, mas é muito difícil. Mas o termo nicolaíta pode ser traduzido por destruidor do povo. Provavelmente também esses grupos que dentro da igreja relativizavam tudo.
sabe? Era o povo do tudo pode, deixa ser, deixa acontecer e etc. Tá? Então, talvez a ideia de Nicolaíta tenha a ver com a imoralidade, mas também é conjectura. A verdade é que eles enfrentavam teologicamente e também eram firmes moralmente. Não era uma igreja que deixava a moral sexual, a moral social, a ética esmorecer, eram firmes. Igreja boa. Mas Cristo, aquele que sonda no interior, o coração, que conhece profundamente a igreja de Éfeso, fala: olha, vocês têm tudo isso, mas tudo isso é em vão, se vocês não entenderem a raiz, a base, a força que deve movê-los para fazer isso. O amor, a prática das primeiras obras. Paulo, na sua carta aos Coríntios, na primeira, no capítulo 13, escreve um hino que era comum cantado nas igrejas cristãs, que fala sobre o amor. Nós temos ali uma descrição do amor. E talvez, se nós pensarmos no termo amor aqui, e a nossa cabeça for lá em 1 Coríntios 13, dizendo que você pode dar o seu corpo para ser queimado, distribuir todos os seus bens entre os pobres, ter toda a ciência, toda a sabedoria, falar todas as línguas conhecidas no céu e na terra, mas se não tiver amor, tudo isso é vão. Esse é o resumo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, os primeiros versículos, que era um hino cristão cantado nas igrejas do passado, e Paulo deixa que bênção, deixa ministrado para nós. Ou seja, essa igreja era uma igreja que tinha esquecido o que motivava. Eles tinham se tornado mecânicos, entraram no modo automático. Trabalhadores, fiéis, filhos, uma igreja que contribuía, mas com um problema. O amor que deveria mover-nos, o amor a Cristo, o amor ao próximo, já não acontecia mais. Era uma igreja de pessoas religiosas somente. Eles se reuniam, faziam, mas talvez em um dado momento nem se lembravam de mais quem era Cristo, quem era Jesus. Por que nós estamos fazendo isso? Nós estamos levantando cedo da nossa casa, vindo para a igreja, contribuindo, ouvindo. Às vezes parece que a igreja pode cometer o mesmo equívoco que aconteceu na igreja de Éfeso, e a nossa igreja tornar-se uma atividade social, um clube, algo assim, algo bem desse sentido, uma função social somente. Eu venho, vejo o pessoal, pago uma mensalidade aí para o dízimo, a oferta, às vezes eu ajudo aí, o pastor está pegando um texto de gente para ajudar no som, eu vou lá, vou passar uns slides, mas talvez você esteja fazendo tudo isso sem saber por quê. Veja, nós temos que a prática do amor, das primeiras obras, o primeiro amor que é aquele amor por Cristo, e pelo outro também. Esta deve ser a energia que nos fundamenta a fazer todas estas coisas. Para Cristo, era melhor que esta igreja fosse pobre, com poucas pessoas, passando um monte de problema, tivesse ali as suas dificuldades todas, mas que amassem e que amassem uns aos outros. Mais uma vez, a nossa igreja precisa retornar, voltar, repensar, assim como foi no passado, aqui a mensagem da igreja de Éfeso, assim como foi a mensagem dos reformadores, refletir e fazer uma pergunta muito sincera para cada um de nós, fazendo uma reflexão e contrastando o texto, nos confrontando sobre isso. Por que eu venho na igreja? Por que eu busco a igreja? O que eu estou fazendo aqui nesta manhã? Por que eu estou assistindo isso agora pelo Facebook? Pastor, eu quero ter uma boa vida, então eu tenho que ser amigo de Deus, Tem que ir na igreja, então vai que Deus, não, eu vou firme na igreja, porque eu quero ter emprego, eu quero trabalhar, então eu vou vir à igreja e Deus, lógico, Deus vai me dar um emprego melhor. Não, eu vou vir na igreja, porque, aí que eu morro, Daí eu vou na igreja, eu vou para o inferno. Mas se eu morrer sem Santa Ceia, que perigo, que perigo. Imagina, você tem um infarto fulminante antes da ceia. Está perdido, Então veja, quando nós fazemos esse confronto verdadeiro e olhamos para esse texto, parece-me que ele se torna muito relevante. Se somarmos isso ao próprio ideal dos reformados do retorno, de refletir sobre a nossa própria vida, torna-se um texto excelente e muito importante, principalmente para hoje, que nós celebramos a ceia.
Cristo sabe que a nossa memória é fraca. Por isso ele deixou a Santa Ceia. A Santa Ceia é o sacramento para rememorarmos, para relembrarmos a obra dele na cruz. Ele morreu por nós, ele nos salvou. Num termo bonito, que é muito presente na teologia católica romana, nas dogmáticas, é anamnese, a Santa Ceia, a Eucaristia, é trazer a memória, é contra a anamnésia, é trazer a memória. Então, eu gostaria de confrontá-los neste domingo que nós celebramos a ceia, relembramos o ideal dos reformadores, a olhar para dentro do teu coração e buscar uma resposta sincera entre ti e o Espírito Santo. Por que eu venho à igreja? Será que eu também não estou me tornando religioso? Será que eu, pastor, também não corro o risco de me tornar um gerente religioso, um administrador eclesiástico e a gente ter uma relação comercial? Cristo viria até nós e faria uma ameaça terrível. Se não se arrepender, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Sabe o que isso significa? Já parou para pensar? Para uma cidade que era chamada Luz da Ásia, dizer que ia apagar a luz, que ia mover o candeeiro, que a presença dele não estaria mais naquela igreja, chegamos a uma conclusão horrível da apocalíptica, que é na literatura aqui. Mover o teu candeeiro significa vão extinguir esta igreja da face da terra. E se cumpriu. Em Éfeso não tem igreja até hoje. Ela acabou e sequer ficou alguma coisa. Restam talvez algumas ruínas. De fato, o candeeiro foi movido. Então, veja, a ameaça é terrível e assustadora. Pastor, isso tem a ver com salvação? Não tem a ver com salvação, tá? Mas tem a ver se nós nos tornamos irrelevantes para este mundo. Se não há amor de fato, é uma ameaça séria. Mover o teu candeeiro é extinguir, é acabar com a existência daquela igreja. Não sei se Cristo queria assustar esta igreja. Eu não consigo ver o Cristo a partir dessa ótica aterrorizadora, mas como um pai de amor que dá aquela dica para o filho. Olha, essa vez eu vou te explicar, mas a segunda, ele dá uma batidinha com a sandália na mão, É uma repreensão de amor, mas é para o filho ficar atento. Talvez falar, não preciso tomar. Meu pai tinha aquelas sandálias franciscanas. Ali ele cortava a correia de trás, ali ficava mais ágil, De couro cru, Maravilhoso, a pedagogia era maravilhosa. Estou aqui, Tenho 35 anos, sou pastor, estou vivo, nunca fui preso, Muito pelas sandálias que eu tomei do meu pai. Lógico, nunca me espancou, mas a disciplina foi pertinente, tá? Não querendo entrar nesse tema, mas o Cristo aqui nos ama, justamente por nos amar. Ele mostra a sandália, mostra a cinta, como diz lá no Oeste Catarinense, mostra o laço. Não para nos aterrorizar, mas para termos uma reflexão. É muito triste quando uma igreja perde sua relevância. E é melhor que não exista mesmo do que ficar vagando como seres religiosos. Eu concluo com algo que os reformadores deixaram e que é pouco falado. Um dos ideais deles também era: a igreja reformada deveria sempre se reformar. Igreja reformada sempre se reformando. Eu acho que o momento é agora. O texto é pertinente. Hoje é domingo de Santa Ceia. Por que não iniciarmos agora, vocês presentes e vocês que nos assistem pela internet, uma profunda avaliação da sua vida? Senhor, eu não quero perder a relevância. Não quero ser extinguido. Pelo contrário, quero ser um instrumento das suas mãos para esta geração. A resposta não está lá no futuro, está no passado. A prática das primeiras obras. O amor, a paixão, o desejo. Eu encerro com algo que eu gostaria de compartilhar com vocês e acredito que vocês conhecem também. Eu lembro dos meus primeiros meses na igreja. Eu lembro de um culto em especial. No ano 2000, quando eu fui fazer meu batismo e a minha profissão de fé na Igreja Presbiteriana Independente de Jaguariúna, lá no interior de São Paulo, reverendo Jair Clóvis da Silva, nos anos 2000. Eu fiquei tão ansioso que eu não dormi direito de sábado para domingo.
Domingo, assim, eu não via a hora de chegar no culto. Eu trabalhava como office boy, apesar dessa época eu não estar empregado, então eu tinha uma camisa e uma calça social. Eu dei lustre naquilo. Eu tinha um sapatinho, eu emprestei a graça do vizinho. A gente veio de uma infância bem pobre. O vizinho emprestou a graça, eu emprestei o sapato. Eu montei a roupa, deixei no cabide e fiquei olhando para aquela roupa. E o culto começava às 19h30. 5 horas eu fui tomar banho. Assim, era uma coisa impressionante no domingo. Eu começava a dar o horário, tinha para a igreja, eu ficava, não por causa da igreja. Eu era ateu, eu era viciado, eu era uma pessoa cheia de rancor e amargura, rejeitado pela mãe, com um pai que faleceu quando eu tinha 12 anos, que morava na favela. Então, pelo Cristo que tirou tudo aquilo e que eu ouvi aquela mensagem na igreja, eu tinha ansiedade. Eu ia tomar banho 3 horas antes para ficar arrumado. O indivíduo ia dar carona para mim, às vezes era 7h15, 6 horas eu estava arrumado. Eu tinha umas pelugens de barba assim, eu passava de frente, né? Agora eu fiquei barbado. E às vezes eu olho para mim hoje, tendo que pôr o relógio para despertar 5 vezes e pensando, eu não posso faltar do culto, porque eu sou pastor. Que coisa, né? Temos que, com sinceridade, voltar à primeira obra, voltar ao amor, aquilo que nos trouxe aqui, primeiramente. Oremos. Senhor, que é o Senhor do tempo, o Senhor que é o Deus que conhece o nosso coração, o Senhor que com amor também repreendeu a igreja de Éfeso, perscruta o nosso coração e a nossa vida nesta manhã. E, ó Pai, se há necessidade de mudarmos algo, de transformarmos algo em nós, pela ação do Teu Santo Espírito, faça, Pai. Ajuda-nos a ver, se não estamos nos portando também meros religiosos. Queremos ser cristãos verdadeiros, que amam a Ti, que amam ao próximo. E como consequência desse amor e da profunda compreensão da salvação, da grande graça de Jesus Cristo na cruz, queremos, ó Pai, viver para Ti. E seja consequência disso o nosso trabalho aqui nesta igreja. Seja a Igreja Presbiteriana de Blumenau relevante para esta cidade. E de fato viva e pregue o cristianismo bíblico. Pai, livra-nos de nos tornarmos uma igreja irrelevante. Deixa o nosso candeeiro aqui, ó Pai, firme. Seja a Tua presença refletida através das nossas vidas em Blumenau. Usa-nos, ó Pai, usa-nos. E traz-nos à memória aquilo que é importante. Restaura em nós aquela fé, aquele amor, reaviva em nós a chama, aviva a Tua obra no decorrer dos séculos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, não tem como eu concluir de melhor maneira do que com a participação na ceia. Convidar os irmãos e irmãs a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. Vou convidar o presbítero Delcio, o presbítero Ricardo, para virem aqui à frente, por favor, enquanto a igreja abre a sua Bíblia, em Mateus 26, de 26 a 29. Mateus 26, de 26 a 29. Mateus 26, de 26 a 29, texto este que prepara o nosso coração para participarmos da ceia do Senhor. Diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Esta não é a mesa da igreja presbiteriana, esta é a mesa do Senhor.
de maneira que todos aqueles que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador, todos aqueles que estão em plena comunhão com qualquer igreja cristã, que estão em comunhão com Deus, estão convidados a participar da ceia conosco. Vou dar ao presbítero Delcio para orar, consagrando os elementos. Senhor meu Deus, neste momento, Pai, nós nos prostramos na Tua presença, pedindo perdão por pecados que temos cometido contra Ti somente, e através do Teu sangue derramado na cruz, temos a possibilidade, Pai, de estarmos reunidos aqui pelo Teu amor e a Tua graça, e pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar abençoando esses itens, Senhor, para que nós possamos estar ingerindo e gerando transformação no nosso desejo, renovando nossa fé, a nossa esperança e a salvação em Cristo Jesus. E que cada família aqui representada possa estar sendo abençoada pela Tua presença, o Teu conforto e o Teu amor. É o que nós te pedimos para a honra e glória do Teu santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Antes de elevar os elementos, eu quero dar uma instrução. Por causa das determinações da Secretaria Estadual de Saúde, a ceia deve ser entregue embalada e de maneira individual. Talvez você não tenha participado no último domingo, mas é muito simples. Embaixo você tem o suco, em cima você tem o pão, num único recipiente. Esses recipientes estavam higienizados, quem preparou higienizou as mãos, enfim, a segurança. Tem uma tampinha em cima, você descocha ela, você tem acesso ao pão. É facinho tirar, tá? Não é difícil não. A parte de baixo do pão, você tira ela e você tem o suco. Não é tão difícil assim, mas fica aí a ceia servida desta maneira, não é difícil, tá? Se você tiver dificuldade, peça para alguma mulher lhe ajudar, porque elas são muito mais habilidosas que nós com coordenação motora. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, tendo partido, disse: "Isto é o meu corpo que é entregue por vós, comei dele todos, fazei isto em memória de mim." Por semelhante modo, após ter ceado, tomou também o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, sangue derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha." Vamos então receber a ceia do Senhor. Pergunto se alguém foi involuntariamente omitido da distribuição da ceia e erga uma das mãos e será prontamente servido ou servida.
Senão vamos todos participar da ceia do Senhor. Vamos continuar cantando esta canção como uma oração coletiva. Oremos. Senhor, nós lhe rendemos graças por podermos participar desse momento que é a tua ceia, que nos traz em memória o sacrifício do Senhor Jesus em nosso lugar, sacrifício de amor. Deus que por amor, de maneira espontânea, liberal, entregou a sua vida, morreu em nosso lugar. Pai, nós somos gratos. Aliás, não temos nem como agradecer. A nossa pequenez não permite compreendermos esse gesto de amor supremo que foi a cruz de Cristo. Nós louvamos o nosso Santo Jesus porque deu a vida por cada um de nós, pecadores e merecedores. Obrigado por esta graça, por esse favor imerecido que é a salvação. E que de fato a ceia reavive a nossa memória, nutra-nos espiritualmente, temos força e perseverança para ardermos neste mundo e vivermos uma fé viva e sejamos de fato cristãos verdadeiros que amam a Ti, amam ao próximo e não simplesmente religiosos. Ajuda-nos, ó Pai, a de fato proclamarmos o Teu nome nesta época tão difícil. E agora que os irmãos e irmãs vão para os seus lares, despeça-nos com Tua paz, leva-nos na segurança, dê
um bom domingo, um bom almoço, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra para todos sempre. Amém. Então estamos encerrados. À noite nós teremos nosso segundo culto, que será igual a este primeiro. Mais uma vez agradeço a todos